Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar as equações exponenciais, tá bom? Chama-se equação exponencial toda equação que contém uma incógnita no expoente, tá bom? Bom, tem um processo que a gente pode utilizar para resolver as equações exponenciais. Na verdade, o processo é usar as definições de potências e as propriedades que nós já aprendemos de potências para tentar resolver alguns tipos de equações, mas não tem assim um processo geral para resolver qualquer tipo de equação exponencial. Cada equação você vai ver que se desenvolve de uma determinada forma. Você vai ter que ir procurando alguma propriedade dentro das potências que você pode aplicar para resolver as equações. Nós vamos estudar agora alguns tipos de equações que podem ser resolvidos utilizando as definições e as propriedades das potências que nós já estudamos, tá bom? É uma propriedade que a gente vai utilizar como base para resolver uma equação exponencial, essa propriedade que diz que duas potências de mesma base, claro, se a base for positiva e diferente de 1, são iguais somente se os seus expoentes são iguais. Por exemplo, 2 elevado a x. 2 elevado a x é uma potência de base 2. Se eu disser para você que 2 elevado a x é igual a 32, eu vou ter que transformar esse 32 em uma potência de base 2, claro, se for possível. E aí eu vou aplicar essa propriedade aqui. Por exemplo, 32, vou repetir esse lado aqui que eu não vou mexer, 32 é igual a 2 elevado a 5, tá? Se você pegar aqui o 32 e fatorar, e a gente vai utilizar a fatoração muito para isso, a gente vai fazer por 2, 32 por 2 dá 16, 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Aí aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é 2 elevado a 5, tá vendo? Então, 32 é igual a 2 elevado a 5. Agora, eu posso aplicar essa propriedade. Duas potências de mesma base são iguais se seus expoentes são iguais. 2 elevado a x só pode ser igual a 2 elevado a 5 se x for igual a 5. Então, nesse caso, eu consegui encontrar o valor de x, porque a única possibilidade aqui é que x seja igual a 5 para que esse resultado seja verdade, para que essa igualdade seja verdade, tá bom? Agora, um outro caso um pouquinho mais complexo, que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. 4 vezes 2 elevado a 2x é igual a 2 elevado a x sobre 8. Primeiro, eu vou transformar as potências todas em potências de base 2, para me ajudar. 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, eu repito o resto. 8 é igual a 2 ao cubo. Como que eu sei isso tão fácil? Eu sei fatorando, tá bom? Nesse caso aqui, como é um resultado pequeno, eu já sei de cabeça. Beleza. Agora eu vou aplicar as propriedades de potências para me ajudar aqui. Quais propriedades eu posso aplicar? Ó, eu tenho uma propriedade que diz que o produto entre duas potências de mesma base, para você resolver, você mantém a base e soma os expoentes. Então, eu vou fazer isso, manter a base que é 2 e somar os expoentes. 2 mais 2x. Aqui eu tenho uma outra propriedade que diz que o quociente entre potências de mesma base, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, é 2 elevado a x menos 3. Observa, eu estou tendo que ter um trabalhinho aqui para transformar essa equação em duas potências de mesma base, mas eu consegui. Agora eu tenho 2 elevado a um determinado número é igual a 2 elevado a um determinado número. Bom, como a gente viu na propriedade, duas potências de mesma base são iguais se e somente se seus expoentes são iguais. Como aqui eu tenho a mesma base, eu sei que esses expoentes precisam ser iguais. Então, eu vou esquecer a base e resolver só os expoentes. 2 mais 2x é igual a x menos 3. Como as bases já são iguais, eu preciso igualar os expoentes, porque duas potências de mesma base são iguais se os seus expoentes são iguais. Aí, aqui é uma equação normal, tá vendo?
2x menos x é igual a menos 3 menos 2. O que eu fiz desse passo para esse? Eu somei menos x dos dois lados, aí aqui ficou 2x menos x e aqui ficou x menos x, que é zero, não preciso colocar. E, simultaneamente a isso, eu somei menos 2 dos dois lados. Aí ficou 2 menos 2, 0, menos 3, menos 2, tá bom? Falando nas palavras da maioria de vocês, eu passei o que tem x para o lado e o que não tem x para o outro, tá bom? 2x menos x é x, menos 3 menos 2 é menos 5. Então, encontrei aqui o valor de x. X é igual a menos 5. Para ajudar vocês a resolver, eu escrevi um passo a passo de como você resolve uma equação exponencial. Primeiro, você vai trabalhar com as potências de mesma base, ou seja, você vai tentar transformar os números que você tem no exercício em potências de mesma base, como eu fiz aqui, tá vendo? Por exemplo, eu tinha o número 32, eu vi que tinha como transformar 32 em potência de base 2, e eu transformei porque esse é o meu primeiro passo, tá? Eu vou trabalhar com potências de mesma base, ou seja, eu vou transformar os números que eu tenho em potências de bases iguais. Número 2, escrever a equação como uma igualdade de potências de mesma base. Depois que eu consigo transformar depois que eu consigo transformar tudo em potências de mesma base, eu vou escrever essa equação como uma igualdade de potências de mesma base. E é esse passo aqui, ó. Eu apliquei as propriedades de potências para escrever essa equação como uma igualdade de potências de mesma base. E número 3, usar a propriedade fundamental igualando os expoentes. A propriedade fundamental é a propriedade que diz que duas potências de mesma base são iguais se, somente se, seus expoentes são iguais. Então, eu vou aplicar essa propriedade fundamental e igualar os expoentes, porque se eu consigo colocar as bases iguais, os expoentes precisam ser iguais pela propriedade fundamental, tá bom? Só tem um problema. Muitas vezes, o segundo passo não se aplica, a gente não consegue aplicar o segundo passo. Porque nem sempre nós podemos escrever uma equação como uma igualdade de duas potências de mesma base. Aí, nesse caso, nós não temos, assim, uma propriedade que te diz, se não conseguir, faça isso. Não. A gente vai ter que ter um joguinho de cintura aí, fazer algumas transformações, aplicar algumas propriedades, alguns conhecimentos que a gente já tem da resolução de equações para conseguir resolver isso. Então, quando isso acontece, nós temos que ver outros caminhos, nós temos que usar outros caminhos e vamos ver esses outros caminhos na resolução de alguns exercícios, tá bom? Beleza, vamos agora aos exercícios. Exercício número 1. Resolva a equação 8 elevado a x é igual a raiz de 32. Beleza. 8 elevado a x, eu vou ter que trabalhar primeiro com essas bases, tá? É o meu primeiro passo, ó. Trabalhar com potências de mesma base. Então, eu tenho que fazer esse lado ficar igual a esse. Como? Bom, primeiro passo. Eu vou pegar o 8 elevado a x e vou transformá-lo em uma potência de base 2. Por quê? Porque eu sei que 8 é igual a 2 ao cubo. Beleza? Então, eu vou reescrever aqui esse 8 elevado a x como 2 ao cubo elevado a x. Tá bom? Agora, a raiz de 32. Gente, toda a raiz quadrada pode ser escrita como uma potência, tá bom? A raiz quadrada é a operação inversa da potência. Então, toda raiz quadrada pode ser escrita como uma potência. Assim como toda multiplicação pode ser escrita como uma divisão, toda divisão pode ser escrita como uma multiplicação. Então, toda raiz quadrada pode ser escrita como uma potência. Qual potência? A raiz quadrada de x é igual a x elevado a meio, tá? Essa é a potência. O valor que está aqui dentro você repete. Aí o expoente que está nele, que nesse caso é 1, vira o numerador. E o índice da potência, que nesse caso é 2, porque a gente tem uma raiz quadrada, vira o denominador, tá? Então, como que a gente pode escrever raiz de 32 como potência? A raiz de 32 é igual a 32 elevado a meio. Beleza? Só que 32, gente, é 2/5. Então, 2/5 elevado a meio. Beleza?
Aí agora a gente vai usar as propriedades da potência. Propriedade das potências é quando você tem uma potência elevado a um expoente, você multiplica os dois expoentes. Então, 5 vezes meio é a mesma coisa que 5 sobre 2, tá? Como se aqui no 5 tivesse um 1 no denominador, aí vai multiplicar 5 por 1 e 1 por 2. Então, é 2 elevado a 5 sobre 2. Aí agora sim a gente vai fazer o primeiro passo, que é trabalhar com potências de mesma base. Eu tenho 2 elevado a 3x igual a 5 elevado a 5, desculpa, igual a 2 elevado a 5 meios, tá bom? Agora, olha só, 2 ao cubo é diferente de 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois expoentes também. Como? 2 ao cubo elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 3x. A gente pode multiplicar esses expoentes. Aí vai ficar 2 elevado a 3x igual a 2 elevado a 5 sobre 2. Tá bom? Agora eu posso aplicar a propriedade fundamental. Agora eu acabei de fazer o segundo passo. Escrever a equação como uma igualdade entre potências de mesma base. Esse foi o meu segundo passo, foi o que eu fiz aqui. Agora eu tenho duas potências de mesma base e eu escrevi a equação como uma igualdade de potências de mesma base. Agora eu vou usar o terceiro passo, que é usar a propriedade fundamental igualando os expoentes. A propriedade fundamental diz que duas potências de mesma base são iguais somente se seus expoentes são iguais. Então, eu tenho que igualar os expoentes. 3x igual a 5 meios. Agora, a gente tem duas frações, né? Botar um aqui para virar duas frações. Aí, a gente pode fazer aquela técnica de multiplicar cruzado. 3x vezes 2 é 6x, igual a 5 vezes 1, que é 5. X é igual a 5 dividido por 6. Encontramos a solução, tá? A minha solução vai ser 5 sobre 6, beleza? Resolvemos essa. Vamos para a próxima. Resolva 25 elevado a x menos 5 elevado a x é igual a 20. Vamos aplicar o primeiro passo, trabalhar com potências de mesma base. 25 eu sei que é potência de 5, então eu posso escrever 5 ao quadrado, tudo isso elevado a x, menos 5 elevado a x é igual a 20. Pessoal, nesse caso aqui não dá para eu escrever a equação como uma igualdade entre potências de mesma base. Primeiro que aqui, ó, 5 ao quadrado elevado a x é diferente de 5 elevado a x. O primeiro membro, ele não pode ser escrito como uma única potência. Então, já não dá para eu resolver nesse caso. Bom, nesse caso aqui, eu sei, vou botar uma observação aqui, eu sei que 5 ao quadrado elevado a x é igual a 5 elevado a x ao quadrado, que é igual a 5 elevado a 2x. Pela propriedade que diz que quando você tem uma potência elevada a um expoente, você pode multiplicar os dois expoentes. E tem uma outra propriedade que diz que a multiplicação, o produto entre dois fatores, ele é comutativo, ou seja, tanto faz multiplicar 2 vezes x ou x vezes 2, tá bom? Se você trocar, é o que diz a famosa frase, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, justamente por isso, porque a gente pode trocar essa ordem que não muda nada. Então, por conveniência, eu vou tirar isso daqui e vou colocar isso aqui no lugar, vou trocar. Porque aí eu vou ter o 5 elevado a x aqui, que eu preciso, tá? Então, vai ficar 5 elevado a x ao quadrado menos 5 elevado a x igual a 20. Isso me ajudou que o primeiro membro agora foi escrito usando uma potência de mesma base. Só que não me ajudou totalmente a resolver, porque 20 não pode ser escrito como potência de 5. Eu poderia escrever como 4 vezes 5, mas de qualquer maneira, não teria, ainda teria o 4 que me atrapalharia. Então, eu não tenho como escrever o 20 como potência de 5, então, desse jeito, não tem como resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mágica aqui. Eu vou fazer, ó, fazendo 5 elevado a x igual a y. Eu vou fazer uma troca de variável, porque com essa troca de variável eu vou conseguir resolver o meu problema.
Nesses casos em que a propriedade 2, em que o passo número 2 não dá para ser aplicado, a gente vai ter que tentar buscar vários caminhos. É claro que no início, quando vocês estiverem começando a fazer, vocês vão ter dificuldade de encontrar esses caminhos. Por isso que vocês vão ter que fazer bastante exercício para conseguir treinar isso, tá bom? Senão vai ficar difícil. Se não fizer bastante exercício, fica realmente complicado, tá? Então, 5 elevado a x é igual a y. Aí, o que eu vou fazer agora para resolver isso? Tudo que era 5 elevado a x, eu vou trocar por y. Então, aqui, ó, 5 elevado a x ao quadrado, ficou y ao quadrado, menos 5 elevado a x, menos y, igual a 20. Agora, eu tenho uma equação de segundo grau que dá para eu resolver, tá? Y ao quadrado menos y, menos 20, igual a 0. Vou resolver essa equação de segundo grau para encontrar o valor de y. Vou usar a Bhaskara, tá? Nesse caso. Y é igual a menos b, b é menos 1, menos b dá mais 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2 vezes a. Y é igual a 1 mais ou menos raiz de 1 menos com menos dá mais, então vai ficar 1 mais 4 vezes 20, mais 4 vezes 20, 80, 1 mais 80, 81, sobre 2 vezes 1, 2. Aí aqui, y é igual a 1 mais raiz de 81 é 9. Então, 1 mais 9, 10, sobre 2, 5. E y2 é igual a 1 menos 9, menos 8, sobre 2, menos 4. Então, essas são as minhas duas raízes, y igual a 5 e y igual a menos 4. Agora, eu vou fazer a minha troca de variáveis de volta. Eu vou voltar para a minha incógnita x. Como assim? 5 elevado a x é igual a y. Então, 5 elevado a x é igual a menos 4 ou 5 elevado a x é igual a 5. Não tem como um número positivo elevado a qualquer expoente dar um número negativo como resposta, tá bom? Isso é impossível. Toda potência de base positiva é positiva. Então, esse resultado aqui eu vou riscar. Então, eu já resolvi. 5 elevado a x é igual a 5. Ora, se 5 elevado a x é igual a 5, a única coisa que é possível aqui é que o expoente seja 1, tá bom? X só pode ser igual a 1. Por quê? 5 elevado a 1 é igual ao próprio 5. Essa é a única possibilidade, tá bom? Então, eu encontrei o valor de x. X igual a 1, solução 1. Vou deixar um trabalhinho de casa aí para vocês. Pega esse 1, coloca aqui no lugar do x e vê se vai funcionar. Faz essa experiência aí e volta nos comentários para falar se funcionou ou não. Se você colocando 1 aqui no lugar do x, você acha como resposta 20. Vou esperar nos comentários isso, tá bom? Para ver se vocês entenderam esse tipo de exercício. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Vou preparar mais uma aula só de exercício, mas fiquem comigo. Qualquer coisa, beijinho. Qualquer coisa me chama. Beijinho, tchau, tchau.